capítulo 1, verso 13. O tema do nosso estudo nesta noite, aquilo que Cristo falou na cruz do Calvário, está consumado. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Esse versículo você tem que saber de cor, né? Ele é um dos principais dentro da revelação da graça de Deus. Colossenses, capítulo 1, no verso 13, que diz assim: o apóstolo Paulo falando de Cristo, ele, no caso Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não coloquei aqui, aliás, coloquei, mas na parte de baixo. Então depois a gente vai ver. Vamos ficar aqui, né? Então, como foi colocado, Colossenses 1,3, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir ao Pai revelação no nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Obrigado por esta oportunidade, é bom estarmos em Tua casa, nesta noite da Páscoa, nessa noite de celebração. Obrigado pelas famílias aqui reunidas, obrigado, Pai, pelo Teu chamado em nós, que agora, esses próximos minutos, sejam realmente de revelação, seja realmente de um estudo abençoado, e que quando sairmos daqui, Pai, nós saiamos debaixo do Teu conhecimento, debaixo do Teu crescimento, porque a Bíblia, Pai, ela não é difícil. A Bíblia, ela deve ser estudada, compreendida debaixo da Tua revelação. Então, por isso, fala-nos segundo o Teu querer, fala-nos segundo a Tua vontade. No nome de Jesus, para a Tua glória, e a Igreja de Cristo, igreja abençoada em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Essa noite eu quero dividir com você uma palavra interessante. Você diga assim: pastor, você vai falar sobre o quê? Eu vou tentar falar, vou mostrar um pouco do que seria a Páscoa para nós. O que é a Páscoa? O que simboliza? Será que hoje nós estamos aqui comemorando Yom Kippur, o tempo da purificação dos judeus, a Páscoa judaica? Será que hoje nós estamos comemorando aqui que a Páscoa judaica é aquele momento onde Moisés atravessou o Mar Vermelho, né, e levou o povo à libertação do Egito? Então, os judeus, eles comemoram até hoje isso. A Páscoa deles é essa. É quando Moisés tirou a galera de lá do Egito e atravessou, né, e preparou a eles para o caminho da terra prometida. Você sabe que não foi Moisés que levou o povo à terra prometida. Por quê? Porque ele simbolizava a lei. Ele simbolizava o velho pacto, o velho testamento. E outro teria, né, essa missão, essa incumbência, que seria Josué. O nome Josué vem do mesmo original hebraico Yeshua. Josué, José e Jesus é o mesmo nome. Vem do mesmo original Yeshua. Então, se você chama o menino de Josué, você está chamando ele de Jesus. Se você chama José, você está chamando de Jesus. Então, é a mesma raiz do hebraico, é o mesmo nome. José, Josué e Jesus são os mesmos nomes. Então aí você consegue agora compreender, legal, se Moisés, na hora de entrar na terra prometida, ele não levou, o substituto dele, que se chamava Josué, foi que levou o povo à terra prometida. Então Moisés não leva. Quem é que leva ao descanso? Jesus. E aí você já começa a compreender. Então Moisés não levou o povo à terra prometida. Quem levou o povo à terra prometida foi Josué. Que Josué, Jesus, é o mesmo nome. Não são a mesma pessoa.
pessoa, tá, gente? Então, para depois não, às vezes a pastora está falando que Josué, Jesus é o mesmo, e que Josué encarnou em Jesus, não é nada disso não, tá, gente? Tá? Josué era um, Jesus era outro, mas o, né, pastor, tem que explicar, né? A pastora está falando lá que Josué e Jesus é a mesma, não é nada disso não, tá? Então você que está vendo aí na internet, não é nada disso não, estou fazendo uma miscelânea não, eu estou mostrando para você a questão dos nomes. Então, a Páscoa dos judeus é essa quando Moisés tirou eles do Egito. E o que seria então a nossa Páscoa? A nossa Páscoa está aqui. Se Moisés tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida, e preparou, na verdade, para que Josué levasse, olha só se aqui não é a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou, a Páscoa, a mesma mudança, o mesmo transporte. Olha lá, ele diz: ele nos libertou do império das trevas aqui e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse transportou aqui é a passagem, é o êxodo. Assim como na Bíblia tem o livro Êxodo significa passagem, significa Páscoa. Então aqui você pode falar a mesma coisa. Ele quem? Jesus. Ele nos libertou do império das trevas. Por isso que dentro dessa igreja você não vê aqui o pastor Marcelo, por mais que isso lote igreja, você não vê eu fazer isso aqui, botar uma placa aqui, sexta-feira, culto de libertação dentro da nossa igreja. E aí, não estou falando para quem não tem Cristo. Quem não tem Cristo, sim, manifesta o demônio, né? Vive com a vida no erro. Quem não tem Cristo, sim, se você botar a mão lá, vai manifestar. Minha mãe essa semana mandou um áudio aí de uma pessoa próxima a nós, e eu percebi pelo áudio que a mulher estava manifestada, né? Estava manifestada. Então você percebe, quer dizer, por quê? Que a pessoa não tem Cristo, mas é impossível um crente, estou falando crente, pessoa de Jesus, colocar a mão na cabeça e dizer: em nome de Jesus, sai, diabo, da minha vida. Isso, com todo respeito, isso é uma afronta ao Espírito Santo. Você que é casada, você tem 2 maridos? Você que é casada, elas não responderam, gente. Deixa eu ver aqui, pastora, você que é casada tem 2 maridos? Ah, porque elas ficaram me olhando assim, ele descobriu. Por exemplo. E agora? Né? Não tem. Assim como os maridos não devem ter 2 esposas, não pode ter 2 mulheres. Então, isso é contrário ao que Deus já fez. Então, isso é contrário à palavra. E a mesma coisa em relação a Deus. Eu estou falando, gente, de crente. Estou falando de pessoa convertida. Eu não estou falando de pessoa que frequenta a igreja. Tá? Tem gente que frequenta a igreja e a vida não é transformada. Continua na prostituição, continua no erro, continua... Por exemplo, eu não estou aqui julgando, dizendo o que é, porque vai para a internet, não estou dizendo o que é ou o que não é. Eu descobri ontem que a cantora Cláudia Leite, a Claudinha, do Axé da Bahia, Carnaval da Bahia, ela é crente há 10 anos, você sabia disso? E ela falou: eu sou crente mesmo, de ir à igreja, congrego, sou batizada, levo meus filhos, oro, congrego. Não estou aqui para julgar, mas a Bíblia diz que nós, né, pelo fruto nós conheceremos o quê? Então você vai saber como é que é. Então existem pessoas que elas se dizem, não estou dizendo, repito, não convivo com ela, não sei como ela é, não tem como eu fazer esse julgamento, mas existem pessoas que estão na igreja e outras que são igreja, né? São igreja. E existem pessoas que não estão frequentando nenhuma igreja e que são igreja. Ainda tem essa também, tem pessoas que não estão, e tem, olha o samba doido aí, né? E tem gente que está na igreja, vive na igreja e não é igreja. Então olha só a confusão. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui para você é que Jesus, Paulo disse, né, falando de Jesus, que
Então ele disse que ele era Deus. Então o único eu que existe na Bíblia é Jesus Cristo. Então você está vendo ali, ele dizendo que ele, Cristo, nos libertou do império das trevas, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse transportar é o êxodo. Esse transportar é a passagem. Que Páscoa é essa palavra aqui, Rebeca. Coloca lá para a gente, olha lá. Pensar. Esta é a palavra em hebraico. Não ia adiantar eu colocar para você o alfabeto hebraico, né? Então, essa aqui é a tradução da palavra Páscoa em hebraico. Pensar. Isso aqui é a Páscoa. É o que nós estamos comemorando hoje. Mas o que nós estamos comemorando hoje? A Páscoa judaica? Não, a Páscoa cristã. Eu e você, até onde sabemos, pode ser que através dos nossos antepassados sejamos, mas até onde nós sabemos, não somos judeus. Nós somos cristãos. Então nós não comemoramos a Páscoa judaica, nós comemoramos a Páscoa cristã, que foi exatamente o Pessah, o nosso Pessah. E que Pessah foi esse? Onde é que foi a nossa Páscoa? Foi na cruz. Se Moisés levou o povo até o outro lado do Mar Vermelho e Josué, que era o nome de Jesus, levou o povo até a terra prometida, mas o povo de Israel, a terra de Israel, nós fomos transportados, saímos do império das trevas. A nossa Páscoa, o nosso Pessah foi através de Cristo. Amém. Foi através de Jesus. Por isso que nós aqui não fazemos a ceia no primeiro domingo do mês, a ceia da Páscoa. Nós fazemos a ceia do Senhor, que sempre eu mostro a você. A Bíblia ali mostra que eles estavam rindo, eles estavam conversando, e a Bíblia diz, né, naquele momento, naquele instante, enquanto conversavam, enquanto falavam, tomou Jesus o pão. Então, aquele momento ali foi um momento de descontração. Então, eles estavam ali comendo, rindo, e de repente Jesus falou: gente, eu quero falar algo para vocês. Ele foi lá e pegou o pão. Por quê? Aquele momento foi a celebração da ceia. Mas uma coisa importante para que a nossa Páscoa seja completa é sabermos quem é o Deus que nós servimos. Porque grande parte, né, dos crentes, eles não sabem quem é o Deus que eles servem. Eles não sabem. Mas isso não é apenas culpa deles ou culpa nossa. E de repente nós não fomos ensinados ou não compreendemos aquilo que Cristo queria falar. E diz aqui ainda em Colossenses capítulo 1, verso 14 e 15, diz algo muito interessante. Aliás, tem o 14, Rebeca? Eu esqueci de botar. O 14 diz assim: no qual temos a remissão de pecados. Vamos para ler, aqui dá sentido. O 13 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. O homem, ele aponta o outro. O homem não esquece. Aliás, nós não temos essa capacidade de esquecer. Nós temos a capacidade de perdoar. Porque eu já falei que esquecer e perdoar é diferente. Só quem tem essa condição de esquecer e perdoar é Deus, né? Esquecer, você pode dizer assim: um dia, porque se eu te der um tapa no rosto, se eu, Marcelo, te der um tapa no rosto, pode ser que daqui a 10 anos você diga assim: eu te perdoei, Marcelo. Mas você vai lembrar que um dia eu te dei um tapa no rosto, ou que você me deu um tapa no meu rosto. Agora, o que é perdoar? É você não sofrer mais com isso. É passar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, e você lembrar que eu te dei um tapa no rosto, mas isso não fazer mais você sofrer. Você olhar para mim e você se alegrar comigo, você brincar comigo, você me abraçar, me ajudar numa hora que eu preciso. Você não esqueceu, mas você me perdoou. Porque quando nós
Nós não estamos fazendo bem a outra pessoa, nós fazemos um bem a nós mesmos, né? Então eu perdoei, então aquilo não é mais um peso na minha vida. Então eu não sofro mais pelo mal que aquela pessoa fez comigo. Então Cristo, Ele, olha que interessante, Ele esqueceu e Ele perdoou. Então, quando a Bíblia fala assim, nele nós temos a redenção, né? Então, como está aqui, Colossenses 1,14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Não importa se eu e você tivemos até esse culto os piores pecados dessa terra. Esses dias aí nós nos revoltamos, né? Quando tem aqui a família da pastora Renata, com o caso daquela escolinha lá em Blumenau, que inclusive a priminha da pastora Renata, né, a neta da tia Rosane, estuda naquela escola. Está aqui, a neta dela, né, estuda lá naquela escola em Blumenau, em Santa Catarina, e não foi nesse dia, não é? Ela não foi para a escola, né? Ela ia pegar, então o caso foi pela manhã, e ela ia pegar no turno da tarde a menininha lá na escola de Blumenau. Seja crente ou não, se você bota as mãos naquele cara depois daquela aula, o que eu e você faríamos com ele? Mata. Você não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Tendo a oportunidade, sabe que você é crente, você cara, não tem nem como imaginar entrar numa sala de aula, ver os anjinhos com a cabeça machucada, mortos ou feridos mortalmente, e o cara saindo com uma coisa na mão. Se você tiver a oportunidade, você vai matar. Você vai matar. Hoje a gente de cabeça fria, a gente já começa a pensar, dizer assim, você é um monstro. Você fala nem animal, porque animal cuida do filhote, né? Então você olha, você é um monstro e tal. Mas se esse cara em algum momento da vida dele se arrepender, só Cristo que tem a condição de perdoá-lo, que talvez nós não tenhamos. Mas Cristo tem, gente. Cristo tem condição. Parece uma coisa surreal, mas nós temos que orar pela vida dele. Então esquecer, a gente não vai esquecer, mas a gente pode perdoar, se Deus nos ajudar com isso. Agora, Cristo tem condição de esquecer e perdoar. Porque a Bíblia diz que nele há remissão de pecado, ou seja, os pecados são apagados. Tá bom, pastor? Por quê? Quem é Jesus? Os testemunhos de Jeová dizem então que ele é apenas uma criatura de Deus. Ele foi criado por Deus. Eu vou te mostrar hoje algo que a gente só estuda nos seminários. Versículo 15, olha lá. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Quando Deus surgiu, ele falou, eu vou me fazer homem. Quando ele pensou isso, eu vou me fazer homem, eu vou ter a minha imagem humana. Essa imagem humana, no projeto de Deus, é o primogênito, é Jesus. Amém. Então Cristo não era um subdeus, Cristo era o próprio Deus homem, encarnado, andando entre nós. E por que Deus se fez homem? Primeiramente para poder pagar o preço exatamente pelos nossos pecados, porque ano após ano você teria que vir aqui à igreja. Eu estou sempre falando isso todo ano. Você teria que chegar aqui com uma ovelha, com um cordeiro, com um cabrito, e eu, que não consigo mal matar uma formiga, né? Eu teria que cortar o pescoço daquele novilho, daquele cordeiro, e jogar o sangue sobre a sua cabeça para purificar você do pecado. Imagina se eu, Marcelo, ia ter condições de fazer uma coisa dessa, de cortar, ver uma ovelhinha, eu chegar ali e pegar e tacar ele na cabeça e jogar o sangue sobre você. Ouça, muito obrigado que o Senhor não permitiu isso. Então, todo ano nós teríamos que fazer esse sacrifício. Então, Jesus se fez homem para que nós não tenhamos mais necessidade de fazer esse sacrifício.
Xarabanda, o que, pastora Vera? Com o quê? Com uma. Isso, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10, 14, com uma única oferta. Então não é mais ano após ano você trazer aqui a novilha, o cordeiro, para eu aspergir o sangue e purificar o meu pecado e o seu pecado. Foi de uma vez por todas. Então Jesus se fez, Deus se fez homem para isso. Então esta é a imagem de Deus invisível. Então você pensa assim, o homem nunca tinha visto Deus. Como é que ele viu Deus? Através de Jesus, o primogênito de toda a criação. 16, nele foram criadas todas as coisas. O testemunho de Jeová diz que ele é criatura. Quando você recebe aquela sentinelazinha, aquele negócio, aí ele pergunta, você sabe quem é Deus? Aí você fala, Jesus. Ele, não, é Jeová, porque Jesus é uma criatura. Aí vem Paulo e diz, nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Olha só, tudo foi criado por meio dele. Amém. Então ele não é uma criatura, ele é o Criador. Amém. E diz o verso 17, ele, olha lá, ele é o que, gente? Antes de todas as coisas, e nele, Jesus, tudo subsiste. Então nele, Jesus, tudo veio a existir depois dele. Então nele tudo subsiste. Ele é antes, por isso que ele fala que ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele não é o meio termo, né? Como cantava Raul Seixas endemoniado. Eu sou o início, o meio e o fim. Satanás não tem nada de início, de meio e fim. Cristo é o alfa e o ômega. Cristo é o A e o Z. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é antes de todas as coisas. Ele não é uma criatura, repito, como o testemunho de Jeová fala. Ele é antes de todas as coisas. Ah, pastor, mas isso às vezes não é bem compreendido. Tá bom, antes de terminar, eu vou mostrar Jesus tentando explicar isso, diaconisa Viviane. Então vamos entender como é que é Jesus falando isso. Vamos lá, João 14, coloca para a gente o versículo 4, o que diz Cristo. Vou botar aqui, Rebeca, para te ajudar aí né? Que a Rebeca precisa. Eu não posso ficar negócio olhando para trás, ela já está ali me olhando de cara feia, depois eu ouço em casa. Você fica olhando para trás, está na hora, eu quero filmar. E aí você, tia Rosa, memória, olha, essas duas mandam em mim que não é mole não. Vai para lá, vem para cá, pega água, vai assim, olha lá. Ela já está me olhando ali, eu falei, depois está reclamando. Tá bom, Rebeca, eu vou ler aqui. João capítulo 14, versículo 4, diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou. É esse mesmo? Não, é o 4, já estou aqui no 6. É só para saber se você está ligado. Diz o versículo 4. E vós, é esse aí? É. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí nós, cara, essa aí a gente tem que entender. Tu imagina Jesus virando aqui pra gente. Aí, igreja, graça em adoração. Vocês me conhecem e sabem para onde eu vou. Eu olho para a cara da pastora Vera, a senhora tem mais tempo de vida de igreja que eu. Fala aí para mim. E Jesus vira e falou, vocês me conhecem e vocês sabem para onde eu vou. Se eu estiver do lado do rótulo, eu falo, sem nada antes. E foi mais ou menos isso que eles fizeram. Eu não sei nada. Versículo 5, olha lá. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde tu vais. Não sabemos. Gente, quem falou isso não foi um recém-convertido. Quem falou
3 semanas de igreja. Quem falou isso era um cara que estava já há 3 anos com Jesus e virou e falou: eu não sei de nada, meu amigo. Pelo menos nesse ponto, Tomé foi sinceraço. Ele não teve ali conversa, não teve e-mail, ele falou: eu não sei, Jesus, eu não sei de nada, eu não sei para onde tu vais, como saber o caminho? Aí vem Jesus e responde assim no versículo 6, respondendo Jesus: eu sou, olha aí, eu falei ainda há pouco, não existe o eu como os pregadores fazem, como a tradição da igreja, né? Sou eu que decido, eu que faço, eu que quero, eu isso, não. O eu é só de Cristo. Tanto que, eu já ensinei aqui, né? Não sei francês, mas você pode ver como é que é eu sou em francês. Alguém sabe? Como é que é? Jesus. Jesus. É Jesus. Né? Jesus. Então é a mesma ramificação de Jesus em francês. Jesus. Eu sou Jesus. Francês. Né? Jesus. Em francês é como se fosse quase Jesus. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. É isso, gente? Ninguém o quê? Vem. Ele não falou vai, ele falou ninguém vem. Ué, mas então por que ele não disse ninguém vai, se a tradição evangélica ensina ao povo, os testemunhos de Jeová, dizem que você tem que ir ao Pai, que Jesus leva você ao Pai? Jesus não falou isso. Jesus ele não falou: eu vou te levar ao Pai. Ele disse: eu sou caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora que arrebentou na cabeça de Tomé. Agora que achou. Que diz o versículo seguinte, o versículo 7: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Esse aqui de arrebentar. Uma vez eu deixei um pastor, um cara que, tipo assim, professor de seminário. Ele ficou e falou assim: eu não sei como te responder esse versículo. Ele falou para mim, ele teve a sinceridade. Porque a gente foi nesse debate, ele querendo defender em parte a doutrina dos testemunhos de Jeová e tal, e eu falei para ele: então, pastor, me explica o que diz o versículo 7 nas palavras de Jesus. Não era um apóstolo, não foi Paulo, não foi João, não sou eu, não é um pastor, foi Jesus que disse isso aqui. Se vocês me tivessem conhecido, conheceriam também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o teis visto. Caraca, me arrepiei agora. Ele disse: vocês estão vendo a mim, vocês estão vendo o Pai. Fazer mesmo, Miguel. É mesmo, Miguel. É para fazer isso mesmo, porque eles dizem o contrário. Jesus nos leva ao Pai. Aí vem Jesus e fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. E quem vê a mim, vê o Pai. Já os viram e os tendes visto. Mas ninguém nunca viu Deus. Mas viu através de Jesus. E diz o versículo seguinte, o versículo, está vendo, gente, como é que se estuda a Bíblia? Se estuda a Bíblia assim. Replicou-lhe Filipe, agora já passou para o outro. Porque José, Tomé já ficou assim, já não sei, já foi ao nocaute. Aí Tomé já falou: já não sei mais o que dizer. Aí veio Filipe, com todo respeito, mestre, Senhor, mostra-nos o Pai. E acabou a conversa, acabou o papo.
quando eu morava lá, eu brincava com a minha mãe assim, quando eu pedia para minha mãe fazer um ovo, e eu falava assim, mãe, minha mãe com minha mãe falava ovo, e eu brincava assim, mãe, faz aí um ovo com couve para mim. E aí ontem eu lembrei disso, mas eu acho que ela não lembrou. E aí eu mandei para ela, falei assim, mãe, eu mandei escrito, e falei assim, mãe, lê para mim isso aí. Eu escrevi, hoje tem ovo com couve. Eu escrevi assim, ovo, O-F-O-C-O-M-C-O-U-F-E. Mãe, hoje tem ovo com couve. Lê aí para mim. Gente, a mulher ficou brava. Ela acha que ela esqueceu. E eu mandei rindo. E eu falei, mãe, lê isso aí, mãe. Hoje tem ovo com couve. E olha, a velha me mandou, não isso não, me mandou uma, você vai debochar e brincar com os teus amiguinhos. Eu não sou dos teus amigos. Eu falei, a amiga está azeda. Aí eu depois pedi perdão a ela. Ela perguntou, se você me aparece aqui, e não sai quer olha, mas a mulher ficou brava comigo. Nesse momento, quem não era ali? Rose e demais irmãos que estão aqui comigo, eu era o filho. Ali eu tinha que abaixar a minha cabeça e dizer, desculpa, como eu fiz. Eu expliquei a ela, falei, mãe, me perdoa, me desculpa, eu não queria me ofender, eu estava brincando com a senhora como eu brincava, quando a gente brincava disso, de ovo, com couve, e a senhora não lembrou, me perdoa, não era a minha intenção, me desculpa. Então eu abaixei minha cabeça e pedi perdão. Por quê? Porque ali, porque eu me submeti à autoridade dela. Daqui a pouco, eu falei alguma coisa da administração da minha casa com a pastora Renata. Eu era quem? Eu era quem, gente? Um marido. Daqui a pouco, Gileade está andando dentro de casa e a mãe já tinha mandado ele apagar a luz 3 vezes. E ele fazendo vida de mercador, com o celular na mão, e andando, e a mãe apontando e fazendo ele apagar a luz, e não sei o que, calma. E eu estou ali sentado e estou vendo. E a mãe está assim, apaga a luz, e apontando, e ele lá fazendo vida de mercador, e olhando, e tipo, calma. Aí eu, não prestou, amiguinho, em nome do Senhor Jesus, vai lá e apaga a luz que a sua mãe já lhe pediu 3 vezes. Já manifestar. Aí ele engoliu, mesmo tendo um pouco da minha altura, ele engoliu, olhou, eu olhei para ele deu as costas, ele foi lá e apagou a luz. Essa manifestação eu era quem? O pai. Então, ao meio-dia eu fui o filho, 1 hora e pouca depois eu fui o marido, depois eu fui o pastor para coordenar para cá para a igreja, e no final do dia eu fui o pai. Quantos Marcelos são? Um Marcelo. Se manifestou de 3, 4, 5 formas diferentes. Assim quem é? Exatamente. Não existe 3 deuses no céu, existe um, que se manifestou de 3 formas diferentes. Pai da criação de Jeová, Jesus Cristo como homem andando entre nós na terra, e hoje está aqui na igreja através do Espírito Santo. Exatamente, aqui ó, arrepiado aqui. É um único que se manifestou de 3 formas diferentes. Por isso que ele ficou indignado. Quando Filipe chegou ali e falou, Filipe, há tanto tempo, ou seja, quem foi que Filipe, volta no versículo, Bebeto, quem foi que Filipe pediu para ver? Quem que Filipe pediu para ver? O Pai. Aí, bota o 9, Bebeto. Disse Jesus, há tanto tempo eu estou convosco. Há tanto tempo eu estou convosco e não tens me conhecido. Quem me vê a mim, meu Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, Jesus ele ficou ali indignado. Ah, pastor, mas por que acontece que ele fala como se fosse uma outra
você pode ver isso aqui no versículo 13 e no versículo 14, antes da gente terminar. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai, olha lá, seja um, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. E diz o versículo 14: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Então, Ele fará. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Amém. E sabe o que é maravilhoso, gente? Os deuses das outras nações, das outras religiões, todos eles estão lá no sepulcro. O nosso Deus está vivo. Amém. Ele ressuscitou. Amém. Ele está entre nós. A nossa Páscoa hoje é Cristo. Amém. A nossa passagem, Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso que Cristo te livrou naquele dia. Lembra daquele dia que você ia morrer? Lembra daquele acidente? Lembra daquele assalto? Lembra daqueles tiros? Lembra daquele que você diz assim, você não tinha Cristo, você diz, Nossa Senhora, não foi Nossa Senhora que te livrou, foi Jesus Cristo. Ele tinha um propósito na sua vida. Lembra que dia que você bebeu até cair, e você falou, meu Deus, o que é isso? Como é que eu estou? E de repente você falou, não, eu preciso da igreja, eu preciso de uma igreja. Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te atraiu. Um dia eu estava dentro de uma escola de samba, lá na Tradição no Rio, vendo só para contrariar, e eu estava lá só para contrariar mesmo. Eu estava lá só para contrariar, e de repente eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E eu fui saindo de perto dos amigos, dos colegas, e eu fui saindo, eu peguei um ônibus 701, que hoje é o BRT, Madureira Alvorada, quando eu vi, eu estava sentado lá na praia da Barra da Tijuca, chorando e falando, meu Deus, o que eu fiz? Senhor, me perdoa. Quem foi me buscar lá? Quem foi me chamar? Foi Jesus. Amém. Porque hoje eu tinha que estar aqui. Nada foi da minha vontade, foi Ele que fez. Pastor, para terminar, o que eu preciso então para ser feliz, para que a minha Páscoa seja completa? Bom, já que a Páscoa é Pessah, é passagem, você precisa fazer isso aqui. Eu e você precisamos fazer isso aqui, 2 Coríntios 5,16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Tem umas 3 semanas que eu trouxe esse versículo, mas a tarde de ontem ele me incomodou a trazer isso de novo. A ninguém, amado, nem você mesmo. Não tenta alimentar a sua carne, não tenta procurar a sua carne, não tenta ficar olhando para as pessoas na carne. Eu sei que é uma luta que nós temos, é uma luta diária, para que a gente não deixe ninguém olhar para a nossa carne, nem eu olhar para a carne de ninguém. Então, daqui por diante, sabe o que é lindo? Eu já preguei esse versículo aqui inúmeras vezes no céu, mas você sabe que eu nunca tinha tentado no que Paulo falou ali. Paulo não falou amanhã, Paulo não falou daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. Você nunca ouviu eu pregar isso aqui nesse versículo. É que Paulo diz assim que nós daqui por diante. Ou seja, é nesse momento que você está ouvindo essa palavra aqui. Não importa o que eu e você vivemos, o que passamos, o que fizemos, onde caímos, o que interessa é que daqui por diante, amém. A ninguém conhecemos mais segundo a carne, nem a nossa, nem a dos outros, e nem a de Jesus. Olha só, você não ouve os pregadores falando isso. O que os pregadores mais fazem? Imitam a carne de Jesus. Jesus jejuou, eu vou jejuar. Jesus foi para o deserto, também tem que ir. Jesus sofreu, você tem que sofrer. Jesus não sei o que. Aí vem Paulo e fala assim, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, nem Ele o conhecemos desse modo. Que isso, pastor Marcelo? Você só ouve isso aqui em seminário, você só ouve isso aqui em debate de pastor. Você não ouve isso nas igrejas, você não ouve isso, as pessoas comentando em pregações. Olha aí falando, nem Cristo você conhece segundo a carne, e se já o conhece, não mais desse modo. Versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, ele não está falando a pessoa que está em Cristo na igreja e está no mundo ao mesmo tempo. Ele falou, se alguém, lembra que eu falo aqui?
antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém. É isso que a Bíblia faz em nós. É esse o poder, gente. É esse poder que o homem não